Os heróis mais poderosos da Terra, o grupo que reúne os maiores heróis da Marvel. Não fazia tanto sucesso antigamente, pra ser sincero, mas recebeu o holofote depois da sua fase nos quadrinhos a partir dos anos 2004. E claro, depois da sua versão cinematográfica. Originalmente conhecidos como Avengers, esses são os Vingadores. A ideia desse vídeo aqui é servir como um guia de leitura, tentando usar uma certa cronologia e ao mesmo tempo listando de uma forma mais fácil os acontecimentos da equipe. A lista de quadrinhos citados aqui é baseada na minha opinião, então você pode achar outras listas diferentes por aí. Nenhuma é certa ou errada, mas essa é a forma que eu acho que ficaria mais simples. E a ideia é que esse guia seja usado principalmente pelos novos leitores. Por isso, com certeza alguns leitores mais experientes podem sentir falta de alguma HQ que certamente vai ficar de fora. E outra coisa, existem vários grandes eventos da Marvel como um todo, que não necessariamente são exclusivos dos Vingadores, mas como eles representam os maiores heróis da editora, se eles tiveram participação de alguma forma nesses eventos, vão ser mencionados aqui também. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pro guia. Começando com a origem de tudo, Avengers número 1 de 1963, a chegada dos Vingadores. Com o sucesso que a DC fazia com a sua super equipe, a Liga da Justiça, a Marvel achou que seria uma boa ideia fazer o mesmo, juntar alguns dos mais poderosos super-heróis para lutar contra grandes ameaças. Foi aqui que Stan Lee e Jack Kirby juntaram Thor, Hulk, Homem de Ferro, Homem-Formiga e Vespa num combate contra Loki. A história era simples, mas a dinâmica entre os heróis tão diferentes foi o grande atrativo e o que mais chamou a atenção. Depois do combate, os heróis decidiram continuar juntos, e ao pensar num nome, a Vespa sugere os Vingadores. E assim nascia uma das equipes mais reconhecidas dos quadrinhos. A dinâmica era legal, ver heróis juntos era o que todos queriam ver, mas ainda faltava uma liderança. Alguém que fosse o símbolo do heroísmo, alguém que representasse o que realmente era ser um super-herói. Foi assim que Stan Lee e Jack Kirby trouxeram de volta um grande ícone das HQs que foi congelado na década de 40. Então, em Avengers número 4 de 1964, Capitão América une-se aos Vingadores. Steve Rogers é encontrado congelado depois de anos desaparecidos, e depois de ser trazido de volta pelos Vingadores, ele se une à equipe. Um herói lendário que imediatamente se transforma na personificação dos Vingadores. Os fundadores originais da equipe ficaram dessa forma por algum tempo, até que o Hulk saiu do grupo e depois o Thor voltou para Asgard. Mas foi em Avengers número 16, com a história A Mudança da Velha Ordem de 1965, que tudo realmente mudou. Os integrantes originais acabaram seguindo seus próprios objetivos e decidiram deixar o grupo, mas o Capitão América ainda continuaria. Principalmente quando os antigos criminosos, agora reformados Gavião Arqueiro, Mercúrio e Feiticeira Escarlate, procuram os heróis e são integrados à equipe, mostrando que antigos criminosos como eles poderiam se redimir. E mais que isso, que os integrantes dos Vingadores poderiam ser alterados. Um dos grandes vilões dos Vingadores foi criado por um dos próprios heróis. Hank Pym desenvolveu uma máquina para ajudar e acabou criando o vilão Ultron. Mas foi em Contemplem o Visão de 1968 que esse robô teve uma espécie de filho. O androide Visão foi criado por Ultron para destruir os Vingadores, mas ele viu nobreza neles e que Ultron era o verdadeiro vilão. Então, depois de enfrentá-lo, o androide se une à equipe também. Integrantes iam e voltavam, até que em 1972 uma grande saga surgiu que afetaria todo o planeta: a Guerra Kree-Skrull. O conflito entre as duas raças alienígenas chegaria até a Terra por ser um ponto estratégico no meio desse combate. É uma história que levou os conflitos a um nível cósmico, além de começar a plantar uma semente muito importante:
um interesse amoroso entre Visão e Feiticeira Escarlate. Eu já fiz vídeo dessa saga, então para você conhecer melhor, vou deixar o link aqui na descrição. Alguns anos depois, a equipe seria levada para mais uma aventura cósmica, mas dessa vez contra um dos inimigos mais poderosos que os Vingadores poderiam enfrentar. Em 1978 surge a Saga de Korvac. Aqui, Michael Korvac é um ser modificado que recebe poderes praticamente divinos. Todos os heróis possíveis precisam se unir, até mesmo com a ajuda dos Guardiões da Galáxia originais e dos Defensores. É uma história que passa por viagens no tempo e poderes inimagináveis, fazendo dos Vingadores os heróis não só mais poderosos da Terra, mas talvez de todo o universo. Anos depois surge na Marvel, graças a uma empresa de bonecos, a primeira mega saga da editora com Guerras Secretas de 1984. Aqui, não só os Vingadores estão presentes, mas vários heróis de toda a Marvel são selecionados por uma entidade chamada Beyonder, onde coloca heróis e vilões uns contra os outros, na intenção de conseguir um poder supremo. A história acabou sendo um sucesso na época e inclusive ganhou uma sequência com Guerras Secretas 2 de 1985, onde levava o Beyonder dessa vez para o planeta Terra para entender e estudar os humanos. Em 1989 começou a ser desenvolvida uma história que traria efeitos devastadores anos no futuro. A HQ A Busca pelo Visão trazia a Feiticeira Escarlate tentando encontrar o seu amado. Ela e o androide se casaram nesse meio tempo e aqui vemos até mesmo seus dois filhos gerados dessa relação junto com os poderes de alterar a probabilidade da feiticeira. O problema é que o Visão acaba sendo desmantelado pelo governo e ao ser recriado ele volta totalmente diferente, sem sua conexão emocional, o que começa a afetar drasticamente a Feiticeira Escarlate. Agora, tem uma história que passou por muitas épocas, começando em 1977, mas que encaixar ela nessa parte da cronologia faz mais sentido. Inclusive, é um arco que na realidade não existe, mas que ao juntar partes em comum, surgiu aqui no Brasil como a Saga de Thanos. A HQ junta histórias desde Capitão Marvel até Adam Warlock, onde mostram interações e conflitos contra Thanos e contra as Joias do Infinito. É na verdade um tipo de preparação para algo que viria a ser muito maior. Aqui, Thanos começa o seu contato com as joias, ainda sem entendê-las muito bem. E assim como algumas outras, eu também já fiz vídeo dessa HQ e vou deixar o link para ele aqui na descrição. Seguindo então até 1990, a gente tem Thanos em busca do poder. Não é exatamente uma história dos Vingadores, mas é muito importante para o futuro do universo Marvel, já que aqui, depois de entendê-las melhor, Thanos finalmente vai atrás da localização de cada uma das 6 joias e as reúne numa manopla, levando até 1991, onde se inicia a conhecida Trilogia do Infinito com Desafio Infinito. A HQ afeta toda a Marvel, quando Thanos, com um estalar de dedos, acaba com 50% da vida do universo para agradar a morte, levando Adam Warlock a liderar esse conflito contra o que se tornaria o seu maior rival. Inclusive, essa é a HQ que inspirou o filme Guerra Infinita, mesmo a sequência tendo exatamente esse nome. Guerra Infinita de 1992 traz Magos, a versão maligna de Adam Warlock, atrás da manopla, fazendo com que os heróis tenham que se aliar ao seu antigo vilão Thanos. E o encerramento da trilogia se dá em 1993 com Cruzada Infinita, quando a parte boa de Adam Warlock se mostra até mesmo pior que a sua parte má, fazendo com que os heróis se unam mais uma vez para salvar todo o universo. Ultron é um dos primeiros vilões dos Vingadores, e em 1999, em Ultron Sem Limites, conhecido também como A Vingança de Ultron, vemos realmente porque ele também é um dos maiores inimigos do grupo. O vilão invade um pequeno país europeu chamado Slorenia,
e ali o robô toma o lugar para si, dizimando toda a população e criando um exército de robôs, fazendo com que os Vingadores precisem atuar num dos maiores combates contra Ultron. Inclusive, essa história serve também de base para o filme A Era de Ultron. Outro grande vilão que sempre esteve presente em conflitos contra os Vingadores foi Kang, o Conquistador, e em 2002 temos a HQ A Dinastia Kang. Aqui, o viajante do tempo surge para realizar a sua maior conquista. Ele vem do futuro anunciando que o fim da humanidade está próximo e ele seria o único salvador. Assim, ele deveria comandar a todos, mostrando o tamanho da ameaça que Kang realmente é. Feiticeira Escarlate e Visão tiveram um relacionamento por anos, se casaram, tiveram filhos, ele teve sua personalidade e emoções alteradas algumas vezes. Isso foi afetando a heroína drasticamente, até o momento onde descobre que seus filhos na verdade não eram reais, e sim fragmentos da alma do demônio Mephisto. Essa é a gota d'água para que ela perdesse totalmente o controle psicológico e de seus poderes, gerando assim, em 2004, a história Vingadores: A Queda. Esse é o início da fase do roteirista Brian Michael Bendis nos Vingadores, uma fase que durou vários anos e que foi uma das mais importantes para a equipe, já que a restaurou completamente e lhes deu mais destaque dentro da editora, até se tornar o grupo mais famoso da Marvel, superando até mesmo os X-Men atualmente. Os Vingadores estão acabados, mas não o heroísmo. Assim, o Capitão América junta novos integrantes e continua com os Novos Vingadores na HQ Motim, de 2005. Isso levando até o mega evento em 2006 com a Guerra Civil, que separou os heróis num grupo pró-registro governamental apoiado pelo Homem de Ferro contra um grupo contra o registro apoiado pelo Capitão América. As consequências disso acabaram sendo mostradas em 2008 na Invasão Secreta, onde os Skrulls invadiram e se infiltraram no planeta, e Norman Osborn acaba sendo o salvador da Terra. Assim, com os eventos de 2009 em Reinado Sombrio. Norman, como líder da segurança do planeta e com as informações de registro recorrentes da Guerra Civil, o vilão se torna o grande comandante aqui. Dessa forma, ele leva seus vilões a atacar a última resistência, Asgard, que estava na Terra nessa época. Então em 2010, durante a saga O Cerco, o gigantesco conflito explode com todos os heróis disponíveis. Toda essa fase do Bendis eu já contei aqui e por isso vai ter vários links aqui na descrição. A fase obscura dos Vingadores termina aí, mas em 2012 acontece um enorme conflito, dessa vez entre heróis, na história Vingadores vs X-Men. Depois de Vingadores: A Queda e da Dinastia M, os mutantes estavam à beira da extinção. Por isso, a aproximação da Força Fênix pode ser uma esperança. Mas os Vingadores acreditam que isso, na verdade, seja uma ameaça, iniciando assim um gigantesco conflito que leva a uma nova fase da editora. A saga deu sequência a uma época conhecida como Nova Marvel. Nesse período, o roteirista Jonathan Hickman ficou responsável pela equipe e também criou coisas magníficas. Para destacar algumas histórias, já que toda essa fase é muito boa e interessante, a revista Vingadores começou em 2013 com o arco Mundo de Vingadores, que enfrentavam ameaças cósmicas constantemente. Enquanto a revista Novos Vingadores, também de 2013, com o arco Tudo Morre, começou a mostrar uma investigação dos Illuminati sobre colisão de universos, as chamadas incursões. Ainda em 2013, uma grande saga unindo as duas revistas surgiu em Infinito, onde Thanos aproveita a vulnerabilidade do planeta para atacar com a sua Ordem Negra. Em 2014, a saga Pecado Original trouxe um grande mistério e uma investigação para descobrir quem matou o Ato, o Vigia.
mas foi em 2015 que o ápice dessa fase aconteceu com as novas Guerras Secretas. As incursões causaram a destruição de praticamente todos os universos, sendo o 616 um dos últimos a continuar existindo. E quem acaba evitando a destruição total é Victor Von Doom, o Doutor Destino, que recebe um poder imenso dos Beyonders e gera um novo mundo bélico onde ele é o grande deus. A partir dessa história é quando toda a Marvel foi redefinida. O universo Ultimate na teoria terminou e o universo tradicional recebeu novos heróis de outros lugares, como é o caso de Miles Morales. E com o fim dessa mega saga, se iniciou mais um novo período na editora, a chamada totalmente nova Marvel. O problema é que nesse período as coisas não foram muito bem para a editora, podendo dar destaque para duas grandes sagas de qualidade não tão grandiosas assim, como a Guerra Civil 2 de 2016. E logo em sequência, ocorrendo a polêmica história onde temos um Capitão América da Hydra em Império Secreto de 2017. Atualmente, a editora decidiu se reestruturar mais uma vez e surgiu com a iniciativa do Fresh Start, um novo começo, resgatando o sentimento antigo que os heróis traziam, mas ainda é uma fase muito recente para destacar algo dos Vingadores. O que eu quero destacar na verdade aqui é uma versão alternativa da equipe. A versão dos mais poderosos heróis da Terra do universo Ultimate surgiu em 2002 com os Supremos. Uma representação mais realista na medida do possível, com heróis mais humanos e que inclusive é a grande inspiração para os Vingadores que vimos nos cinemas. E os Supremos 1 e os Supremos 2 são uma das melhores leituras da Marvel, pelo menos na minha opinião. Então é isso, seguindo esse guia provavelmente você vai ter um bom conhecimento sobre os Vingadores. E como eu já disse, claro que muita coisa teve que ficar de fora, mas com um pouco mais de bagagem, você mesmo vai acabar descobrindo e encontrando os materiais mais complexos, como é o caso de A Essência do Medo, Vingadores Eternamente e Sob Ataque. Os materiais que forem acessíveis vou deixar com o link para compra aqui na descrição. Infelizmente o restante você vai ter que procurar em sebos ou até mesmo pela internet. E várias das histórias citadas aqui eu já trouxe em vídeo no canal, por isso vai ter vários links aqui na descrição. Então se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.